Normalmente tu lembra de alguém pulando, né? Algo do gênero assim. E é isso mesmo, né? Se tu parar pra pensar, o pulo é uma força que você aplica contra o chão durante algum tempo, né? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. É uma força durante um tempo. Pode ver até que a equação do impulso é a força vezes o tempo. O tempo que ela foi aplicada. Então, nós começamos com essa questão de conservação da quantidade de movimento com impulso. Por hora, só precisa saber essa formulinha aqui, tá? Que impulso é igual a força vezes o tempo em que a força foi aplicada. E essa equação está no princípio de várias coisas interessantes. Por exemplo, no funcionamento do airbag. Por que o airbag funciona, né? Como é que é o funcionamento dele? Se dá por meio do fato de que é muito melhor que durante uma colisão, né? Um acidente de carro, por exemplo, o seu corpo seja jogado contra algo fofinho, né? Não contra algo extremamente duro. Mas por quê, né? Afinal de contas, supostamente é a mesma força. E de fato é a mesma força. O carro não mudou a força do impacto porque tu tem um airbag nele ou não. Isso não muda. Mas tem outra coisa que muda. O tempo de colisão, né? Porque quando tu colide contra a lataria do carro, por exemplo, é instantâneo ali. Não existe um tempo de colisão. É uma coisa muito rápida. Agora, se tiver um airbag, o teu corpo ele vai ali se colidindo, o airbag amassando. E é isso. Tu aumenta o tempo. Então, tu diminui a intensidade do impulso dessa força. Isso que é o legal. Tá bom? Isso que é o legal. Então, tenha isso em mente, beleza? É o mesmo princípio de a gente pular numa cama, né? Se a gente pular com tudo no chão, a gente se quebra. Mas se a gente pular numa cama, como ela é fofinha, ou seja, ela vai se moldando ao passar do tempo ao teu corpo, essa intensidade dessa força que tu sofre é menor. Muito bem. Bem, tudo que envolve força durante algum tempo pode ser tratado como impulso, né? Um chute ou um saque de qualquer esporte que seja, são impulsos. Tanto é que o impulso é claramente demonstrado na deformação da bola, né? Até a bola voltar ao normal, tem um impulso ali da força. Muito bem. Vamos ver um probleminha bem simples aqui. Ao dar o saque e viaja ao fundo do mar no jogo de vôlei, o jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 na 2 sobre a bola durante o intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Esses tempos são bem curtos. Oi, fala? Pode falar. Tinha uma questão desse tipo no meu livro, se não me engano. Ah, que bom. E é sempre assim, tá? Esse começo aqui é bem simples. É só fazer força vezes tempo. Então, o que tu vai ter que tomar cuidado é com essas notações científicas por hora, né? Mas tu veio estudando bastante isso nos últimos assuntos. Então, acho que você tá craque nisso. Como ele quer saber a intensidade do impulso da força, ele quer saber o I. Então, o I é força vezes tempo. A força é esse. 6 vezes 10 na 2. Então, tá aí, ó. 6 vezes 10 na 2. E o impulso, quer dizer, desculpe, o tempo é esse. É o tempo em que a força foi aplicada. Nunca é algo instantâneo, né? É algo que demanda um tempo. Então, tá aí. Fazendo a multiplicação dá isso. Beleza? 90 newtons vezes segundo. Né? Porque 6 vezes 1,5 é 9. E 10 ao quadrado vezes 10 da menos 1 vai dar 10. 10 vai dar 1, 10. Daí 10 vezes 9, 90. Tudo bem? Então essa é a unidade de momento linear ou de impulso. É tudo a mesma coisa. Conservação de momento, etc. Tem muitos sinônimos isso. Newtons vezes segundo. Outra forma de tu obter esses impulsos é calculando a área abaixo da curva força por tempo. Então, como aqui tu tem um trapézio, ou tu pode pensar que é um retângulo e um triângulo, é só calcular a área desse objeto. Tu encontra um impulso. Perceba que, diferente do caso anterior, a força não foi constante. Porque aqui ele está falando que foi essa força aqui constante o tempo todo.
Durante esses 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos foi sempre essa força. Mas aqui, João, se tu reparar, o tempo vai passando e a força vai diminuindo, tá vendo? Dos 2 aos 6 segundos a força foi diminuindo em linha reta, tá vendo? Então, uma situação como essa, não dá para simplesmente multiplicar. Tu tem que encontrar a área abaixo da curva mesmo. Mas não é difícil, né? Um retângulo e um triângulo, você sabe calcular a área. Ele calculou aqui, deu 48, o impulso igual a 48 newtons vezes segundos. Muito bem. De uma força que foi reduzindo com o tempo. Agora, ele pediu na pergunta B uma coisa muito interessante. Essa força varia. Mas qual seria a força constante que causaria o mesmo impulso? Né? Uma linha reta apenas causa o mesmo impulso. Bem, a gente já sabe qual é o impulso que a gente quer. 48 newtons por vezes segundo, beleza? Qual deve ser a força constante para que nessa mesma quantidade de tempo, ou seja, 6 segundos, dê 48 newton vezes segundo? Bem, é só tu lembrar que a equação é essa, impulso igual a força vezes tempo. Força constante nesse caso. A equação, dessa forma, só funciona se a força for constante. Grava isso, pelo amor de Deus. Essa equação só funciona se a força for constante. Normalmente ela é. Nesse problema aqui do gráfico não foi. Mas, para que uma força constante em 6 segundos cause esse mesmo valor, só se ela for 8 newtons. 8 vezes 6, 48. Newtons vezes segundo. Beleza? Então é isso, cara. Gostaria que você fizesse essa 380 e 381. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar aqui o que está nesse livro. Eu acho que tu tem esse PDF, né? Não. Pois deveria, eu vou te mandar o link. Vou te mandar também aqui para tu poder olhar enquanto tu faz as duas ali, que para começar já tá ótimo. Pode tentar começar a 3 também, se tu quiser. Consegue enxergar bem? As duas primeiras ali, pelo menos? Eu vou pegar o livro aqui para te mandar. Pode comer, qualquer dúvida fala. Se baixa esse livro, velho. Muito importante para ti esse livro. Por exemplo, pegar palha antes da prova é garantia de uma nota melhor. Pronto, acabei. Falou comigo, João? Eu acabei a 1 e a 2, mas tem que fazer a 3 também. A 1 e a 2? Me diz aí como é que foi a 1, então. Deu 40 e a segunda deu 18. Isso é intensidade, né? E o sentido e a direção? Ah, Bem, não é difícil. É a parte mais fácil, na verdade. O sentido e a direção são os mesmos da força. Porque o impulso é um vetor, que vai ter a mesma direção e sentido que a força que causou ele. Como a força é vertical e vai de baixo para cima, o impulso também é vertical e vai de baixo para cima, tá bom? Só isso.
Na outra também. Agora, a próxima questão, bem parecida com aquele último exemplo que eu te enviei, tá? Pronto, acabei. Oi? Acabei. Ah, é? Põe o microfone mais perto, tá, João? Certo. Bem melhor. E aí, qual foi o módulo da força de 0 a 4 e de 0 a 6? Lembrando que a força é sempre a área abaixo da curva. Uhum. E aí, qual foi de 0 a O 4? módulo de 0 a 4 deu 90, 90? tá certo? Mas não é um triângulo? Ah,
Então é base vezes altura dividido por 2, certo? Uhum. Então é 30 vezes 4 dividido por 2, ou seja, 30 vezes 2, que é 60. Faz sentido? Ah, sim. É, foi. Então, escreve aí certo, 60, porque Uhum. é a base, que é 4, né, nessa primeira situação, vezes 30, que é a altura, dividido por 2, isso dá 60. Uhum. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Até eu vacilei porque eu não mostrei a observação aqui, ó. O valor. Opa, oh meu Deus do céu. O valor algébrico negativo na força do gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. E do 4 para o 6 é negativo, certo? Porque está para baixo, não é mesmo? Portanto, do 4 para o 6, tu terias que diminuir aquela areazinha. Mas não é a área abaixo da curva, é a área acima da curva. Da curva até o eixo X. Ou seja, tu tem que diminuir a área desse triângulozinho que eu estou passando o mouse, tá vendo? Essa é a lógica aqui. Então, se tu não fez isso, agora tu tem que pegar a área desse primeiro triângulo ali de 0 a 4 e, na realidade, diminuir pela área desse triângulozinho pequeno aqui. Ok? Ok. Então tá bom. Ah, qualquer coisa fala, tá, João?
Tá bom. Pronto, falou? Opa, O negócio tinha saído aqui. beleza. Calma. Calma, não, eu não fiz A, mas não fiz a B. Tu não fez a B? Não, tô fazendo ela agora. A B é, como lá no exemplo, né? Usar o mesmo I. Eu acho que a B deu errado, olha. Ou a A tá errado. Eu fiz. Qual foi a área do Porque triângulo a pequeno? do pequeno deu 45. É errado, menos 15 a área do pequeno. Ah, Por quê? Porque a base mede 2, porque do 4 para 6 é 2, certo? nossa, é verdade, que bom. Isso. Então 2 vezes menos 15 dividido por 2 dá menos 15. Então vai ficar o 60 menos 15, o total dá 45. Total dá 45. Impulso total de 0 a 6, tudo é 45, tá? Isso tá certo. Agora, para B, tu tem que usar aquela fórmula lá do I igual a F delta T. Com o I igual a 45. Aí daria 1,5. 1,5, a força de 1,5? Não sei, acho. Ah, acho que não, né? Porque tu tá querendo nos mesmos 6 segundos, né? Essa é a questão. Tu quer nos mesmos 6 segundos. Então, tu quer que 45 seja igual a uma força vezes 6. Então, 45 dividido por 6 pode ser que tu esteja certo, mas eu acho que não. 45 dividido por 6 é 7,5. Foi isso que tu chegou, né? Não, deu 1,5. Pois é. Né? Tu entendeu que é o 45 dividido por 6? O que o problema tá pedindo? Beleza. Então tá certo. Beleza, meu caro. Bem, acho que por hoje é isso. Daí tem muita coisa além para estudar, tá? Eu vi que tu pediu lá, eu já dei o acesso, tá? Recomendo que tu pegue aqui a partir da página 345. Ele vai falar muito mais aqui, ó. Vai falar da parte de conservação aqui com vetores, com Q igual a mv. Foi isso que o teu professor falou, com certeza. Que a diferença dos momentos é o impulso, que o momento final vai ser igual ao momento inicial aqui na conservação de momento, ó. Por isso que o canhão vai para trás quando a bola sai, muita teoria, né? Ele explica muito bem, beleza? Então tá bom. Valeu, João. Até. Tchau, até.